Então, nós interrompemos as aulas de catecismo durante o mês do Rosário, por causa das cerimônias que ocorrem depois da Santa Missa, mas retomamos agora a explicação do catecismo e estávamos no final de setembro na questão da penitência, que é muito grande, o sacramento da penitência, justamente porque é o que é mais utilizado, né? Então é preciso que seja bem feito. E nós estávamos justamente nas disposições, nas coisas que são necessárias para se fazer uma boa confissão. Então tínhamos visto que são 5 coisas. Essas 5 coisas são: primeiro, o exame de consciência; depois, a dor de ter ofendido a Deus, ou chamado também contrição; terceiro, o propósito de nunca mais pecar; quarto, a acusação dos próprios pecados; e quinto, a satisfação ou penitência. Então vai se ver agora em particular cada coisa, e realmente é bastante coisa a respeito disso. Eu pretendo hoje ver essas 2 coisas, as 2 primeiras: o exame de consciência e a dor ou arrependimento ou também contrição. Pergunta de número 694. O que é o exame de consciência? O exame de consciência é uma diligente investigação dos pecados que se cometeram desde a última confissão bem feita. Como se faz o exame de consciência? Faz-se o exame de consciência trazendo diligentemente à memória, na presença de Deus, todos os pecados ainda não confessados, cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões contra os mandamentos de Deus e da Igreja, e contra as obrigações do próprio Estado. Pergunta de número 696. Sobre que mais coisas devemos examinar-nos? Devemos examinar-nos também sobre os maus hábitos e sobre as ocasiões de pecado. Pergunta de número 697. No exame, devemos investigar também o número dos pecados? Resposta: no exame, devemos investigar também o número dos pecados mortais. Então, primeiro, a definição de exame de consciência: diligente investigação. Já os pagãos, o mais célebre dos pagãos, os mais nobres pagãos da história, foi Sócrates. Ele dizia: gnote se auto, conhece-te a ti mesmo. Eis um conselho que vale para todos os séculos, dado por um pagão. Gnote se auto, conhece-te a ti mesmo. Só que esse conselho, embora bom em si mesmo, ele é incompleto, né? Porque falta aquilo que Santo Agostinho dizia: nover in te, Domine, nover in me. Quer dizer, que eu conheça a vós, Senhor, e que eu me conheça. Falta essa coisa. E por isso os pagãos, em geral, eles conheciam retidão, isso, aquilo, justiça. Conheciam mais ou menos, né? Nem sempre cumpriam, muitas vezes não cumpriam, mas tinham noção da lei natural. Mas não existia para eles a virtude da humildade. Não existe humildade no mundo antigo. Podem ver. No mundo antigo as pessoas tinham suas virtudes, elas praticavam essas coisas, mas alguém se considerar nada diante de Deus, isso aí você não acha. Você não acha isso. Por quê? Porque justamente falta isso aqui. Nover in te, Domine, que eu vos conheça, Senhor. Santo Agostinho diz: primeiro que eu vos conheça, e depois que eu me conheça. Porque aí eu vou me conhecer à luz de Deus. Eu não vou me conhecer à luz dos outros. Aí realmente é como você vê no mundo de hoje, o mundo neopagão de hoje, é isso. O sujeito pega o jornal, abre lá a página da internet, vai direto na página policial. Tem gente que gosta disso, né? Gosta. Não, é bom.
Aí vai lá direto na página policial. Aí vê aquelas coisas horrorosas, aqueles crimes hediondos, não sei o que, isso, aquilo outro. E aquilo serve um pouco para amortecer a consciência dele. Porque isso aí eu não faço, não. Eu nunca fiz isso. Realmente ele nunca fez. Mas será que ele não tem carga também pesada na consciência dele? Como muitos, por exemplo, que começam a acusar, por exemplo, pecados contra o sexto mandamento, contra a natureza, coisa horrível. Isso aqui. Sim, está certo, é errado isso aí, evidentemente. Mas, para olhar a vida dele, não, peraí, ele não cai nessas coisas, mas cai, vive com a mulher sem casamento, está certo isso? Não é carga pesada também? Não vai para o inferno por causa disso? Mas ele fica comparando com o outro, em geral botando coisa pior do lado do outro, para dele aliviar a carga dele. Aquela velha história dos gregos dos dois sacos, né? Então, aqui Santo Agostinho faz, que é a visão verdadeiramente católica do exame de consciência, né? Examinar suas ações diante de Deus. Diante de Deus. Mas mesmo os pagãos justamente tinham isso. Eles também se examinavam. Mais ou menos. Sêneca, por exemplo, Sêneca foi um pagão adepto da chamada filosofia estoica e que parece que foi contemporâneo de São Paulo. Dizem até que ele teve contato com o cristianismo, não sei. Deve ter tido alguma coisa, certamente, deve ter conhecido. Mas, que se saiba, não se converteu. Mas pode ser que tenha tido alguma influência nele, né? E ele dizia o seguinte: eu me esforço por meditar na minha responsabilidade cotidiana. Toda noite, quando a luz se apaga e os servos dormem, meço as minhas palavras e as minhas obras. Não me dissimulo nada e castigo-me naquilo onde faltei, para aí não tornar a cair. Veja só, um pagão que se examinava as suas ações. Todo dia, ele ia chegar de noite e dizendo: o que é que eu fiz? Vai medir as palavras dele. O que é que ele falou por aí? Tanta gente aí que fala que não se dá conta. Fala pelos cotovelos, como diz o povo. Que dá na cabeça, sobe para a cabeça e sai. Tá bom? Não para, sobe para aqui, sai pela boca. Acabou. Então, quantos pecados a pessoa pode estar acumulando aí? Pode, acumulando muitos pecados aí. Então, ele media as palavras dele, um pagão. Parava, chegava de noite, justamente. Esse mesmo Sêneca dizia: quantas vezes estive entre os homens, menos voltei homem. Quer dizer, todas as vezes que eu estive entre os homens, eu voltei menos homem, quer dizer, no sentido de que menos virtude, dissipado, com isso, com aquilo. Porque estava no meio dos homens, da multidão, né? Então ele mesmo dizia isso. Então esse Sêneca, ele examinava a consciência dele. Faltava justamente o Nover in te Domine, que eu te conheça, Domine, a luz de Deus. Então ela devia ser sempre uma coisa imperfeita, mas já era uma coisa diligente. Então é importante esse parar e se conhecer. Parar e se conhecer diante de Deus, porque aí a gente vai conhecer na luz verdadeira. E aí a gente vai enxergar muito mais coisas que a gente não enxergava antes. E um dos sinais justamente da pessoa que está crescendo na vida espiritual é que ela começa a perceber mais coisas erradas na vida dela. Se você for aí por aí no pessoal do mundano, tem muita gente aí que tem uma consciência adormecida, que acha que ele não tem pecado não, porque ele nem rouba nem mata. Pronto. Ele nunca roubei, nunca matei. Pronto. Acabou. Ninguém pode falar nada disso dele. De fato, ele nunca roubou nem nunca matou. Ele está sendo sincero. Mas ele não enxerga ou não quer enxergar muita coisa errada que está na vida dele. Ao contrário, aquele que se confessa e examina a sua consciência, ele começa a aprofundar e ver coisas que ele antes não via. E isso é um sinal bom, um bom sinal de adiantamento na vida espiritual. Há pessoas que têm uma consciência, enrolam a sua própria consciência, é impressionante. Para quem é confessor, às vezes
pelo próprio relato ele percebe. Esse aí tem a consciência um pouquinho, esse aí tem um pouquinho, esse também. Já pelo próprio relato a pessoa já vai percebendo, nas entrelinhas da coisa, porque você vê, a pessoa sempre está aquela coisa, aquelas boas intenções que nunca realiza. Boas intenções que ele faz questão de descrever, mas que nunca passa. Aí aquela coisa. Então, a gente vê as dificuldades, né? A pessoa está, pelo menos sendo com certas infidelidades aqui e ali, que atrasam, atrapalham o crescimento espiritual dele. Uma regra interessante para os que fazem, os que se confessam e fazem exame de consciência, quando a pessoa vai fazer um exame de consciência, depois de muito tempo sem confessar, ela deve realmente procurar mais ver o número dos pecados, graves no caso, como está aqui dito. Na medida que ela possa, com as circunstâncias, etc. Porém, quando a pessoa ela já tem prática de confissão, ela se confessa quinzenalmente, semanalmente, e faz o exame de consciência dela diário, não é tão necessário assim dizer o número dos pecados. A não ser se forem mortais, é claro, mas não é tão necessário isso. O que é mais necessário é dizer, é procurar no exame de consciência a causa desses pecados. Por quê? Porque como ele se examina habitualmente, ele já sabe mais ou menos onde é que ele cai. Então, ele cai na impaciência, digamos assim. Bom, não chega a ser pecado mortal, mas ele cai na impaciência. Então, no exame de consciência, não é necessário ele procurar saber se ele caiu 4, 5, 6 vezes de impaciência. Pode fazer isso, mas não é assim tão necessário, se ele faz o exame de consciência todo dia. O que é necessário é ele procurar saber, se eu caio 4 vezes segunda-feira, 5 vezes terça-feira, 3 vezes na quinta-feira, qual é a causa que me leva a cair tantas vezes no pecado da impaciência? Isso é que é mais importante no exame de consciência de alguém que faz isso habitualmente, que se confessa, etc. É diferente o caso da pessoa que se converteu e vai fazer um exame de consciência daqueles de muito tempo, então é diferente. Mas no caso de uma pessoa que já tem prática, é melhor ele procurar a causa. Porque justamente o fato de estar essa falta, indica algo que precisa ser feito para que a pessoa possa avançar mais. Está meio parado ali. E não se esqueça, vida espiritual, se parar, não fica parado. Ou sobe ou desce. Se ele percebe uma falta de aceleração, uma diminuição na aceleração, e um certo parar, é sinal de que não está bom. Ele tem que ver alguma coisa aí para dar de novo força para acelerar. Senão, ele vai começar a descer. E para descer é mais fácil. Em seguida, o catecismo, depois de ter explicado de um modo geral o exame de consciência, ele vai passar a um ponto principal do exame de consciência, que é justamente o exame dos pecados mortais. Mas justamente para se examinar um pecado mortal, é preciso saber o que é um pecado mortal. E muita gente às vezes não tem uma noção clara de pecado mortal, e essa noção, a falta de uma noção desse tipo pode levar a exageros, que em geral vão do relaxamento ao rigorismo. Isso é típico em toda a história da moral católica, a questão do rigorismo e do relaxamento. Relaxamento de um lado, rigorismo do outro. E com relação à questão das probabilidades, a Igreja condenou o extremo rigorismo, né? O extremo, e condenou também o relaxamento. No mais, nas outras posições, eles deixam uma certa liberdade. Então, o que é necessário para que um pecado seja mortal? Isso é para todo mundo ter na memória. Para que um pecado seja mortal, são necessárias 3 coisas: matéria grave, plena advertência e consentimento perfeito da vontade.
Então, você tem algo do lado objetivo, ou seja, a ação em si. A ação em si tem que ser algo grave, é a matéria grave. E duas coisas que dizem respeito ao seu interior, às suas faculdades. A faculdade da inteligência e a faculdade da vontade. No caso da inteligência, a plena advertência. Ele percebe que o que ele está fazendo é algo ruim e algo que tem gravidade. E do lado da vontade, a aceitação perfeita daquela coisa que é percebida, daquela coisa grave que é percebida pela inteligência, pelos sentidos. Tá claro? Quando a matéria é grave, vai se explicar cada condição em particular. A matéria é grave quando se trata de uma coisa notavelmente contrária à lei de Deus e da igreja. Nem sempre essa notabilidade aparece clara. É preciso que a pessoa vá formando sua consciência, para não imaginar que é grave o que não é grave, nem pensar que é leve o que é grave. Nem sempre dá para a pessoa discernir claramente. Nem sempre. Às vezes a pessoa vai pela probabilidade. É assim. Mesmo o confessor não sabe tudo. Eu já vi reunião de confessor, de padres, você entra às vezes com certeza e sai com dúvidas. Começa a discutir, há coisas que são difíceis. Claro que há coisas que são claras. Sobretudo quando há ato. Alguém chega e diz, eu traí minha esposa. Acabou tendo relações com outra mulher. Evidentemente foi um pecado grave, está claro? A ação mostra, não precisa discutir nada aí. Mas alguém chega, eu tive um pensamento consentido, não sei, eu estou na dúvida. É difícil às vezes. Porque está no pensamento, aí a coisa fica mais difícil. Ele não concretizou a ação. Se ele concretizou, aí está claro. Se não concretizou, às vezes há dúvida. E às vezes há circunstâncias, isso, aquilo, uma série de coisas que muitas vezes complicam. Então, quando há algo notavelmente contrário à lei de Deus e da igreja. Façamos um pequeno exemplo. Alguém que rouba. Alguém rouba R$2. Ele comete um pecado grave? Não. Porque R$2 é uma quantia muito pequena. Comete um pecado, é claro, mas o pecado não é grave. Então você pode dizer, mas e aí? Como é que você... Mas se alguém roubar R$1 milhão, tudo bem, todo mundo percebe. Quem roubar R$1 milhão cometeu um pecado grave. Mas e aí? R$100, 50, 120, 130... Do jeito que tem cleptomania, né? Ele vai ficar pensando até onde. Ele quer salvar, né? Mas ele não quer. Então, ele fica aquele negócio de roubar, mas bom, rouba um pouquinho. Aí você vai ter que estudar a coisa para saber. Então, o que os teólogos dizem é o seguinte: em geral, uma quantia é pecado mortal se ela excede o salário diário de um trabalhador. Você vê que é uma convenção. Não é uma coisa exata, mas você tem uma noção. Então, se um trabalhador ganha hoje 800, né? Mais ou menos, né? 800, você divide por 30, dá 25, 20 e tantos reais. Então, R$30 coloquemos. Então, se alguém rouba até 25, não é pecado mortal. Mas se ele passa disso, é um pecado mortal. Mas depende também. Depende também, veja, a gente está estudando justamente isso, para ver outras circunstâncias. Evidentemente, se eu roubar R$30 desse judeu aí, Lehman, né? Que é o sujeito mais rico, é nome de cerveja, né? Ganhando dinheiro com a embriaguez dos outros. E é o sujeito mais rico do Brasil, acho, né? Tem bilhões e bilhões. Se eu roubar R$30 do Lehman, é duvidoso se eu cometo pecado mortal. Pecado eu cometo, mas talvez não cometa um pecado mortal. Se eu sei que o sujeito é riquíssimo e tal, eu pego R$30 dele. É um pecado, mas não é mortal. Por quê? Porque o sujeito é riquinho, isso aqui não vai fazer falta nenhuma dele. Mas aí não é a lei dos necessidades, não? O quê? Essa convenção. Exatamente, veja bem, a convenção é essa. Mas há coisas que podem talvez dar uma dúvida. É por isso que eu estou dizendo que a gente vai muitas vezes na probabilidade. Essa notabilidade nem sempre aparece claro. Então, se alguém rouba R$30 do Lehman ou qualquer bilionário aí, isso não vai fazer grande falta para ele. Até 10 uma mulher que... Mas se você roubar R$20, a gente colocou 30, né?
Então, se alguém rouba 30 de um bilionário, não é, talvez não seja pecado mortal. Mas se alguém roubar 20 reais, não chega ao pecado mortal. Você rouba de uma mendigazinha, pobrezinha. Você vai lá e pega o dinheiro dela. Porque você vai fazer aquela pessoa passar fome. Entende o que eu quero dizer? A coisa, como não é assim tão claro. Então, já se refere ao pecado mortal, né? Exatamente isso que eu estou dizendo. Porque no caso aí, embora seja abaixo da linha do pecado, 30 reais, estabeleceu a linha convencional, mas de uma pessoa, se você rouba de um pobrezinho, peraí, você vai fazer aquela pessoa passar fome. E, portanto, é um pecado mortal. Entende o que eu quero dizer? Então, essa notabilidade nem sempre aparece clara, nem sempre. Às vezes aparece clara, todo mundo vê. Mas, às vezes, fica na dúvida, certo? Então, claro, a alma que quer servir nosso show, ela não fica só na linha. Quem fica na linha, cai na linha. Quem fica na corda bamba, cai. Na vida espiritual é assim. Fica na corda bamba com esse pessoal que gosta de andar de corda bamba em cima de um edifício, até a agonia até ver, né? Bota aquela vara assim, vai tac, 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 tac. Eu soube que tinha há uns anos atrás, não sei já velho, fazia tudo isso. Uma hora lá ele caiu lá embaixo. Acaba caindo. Na vida espiritual é mais fácil ainda. Então, a gente tem que evitar. Não roubar, acabou a história. Você não vai ficar fazendo conta, 20 reais, 25, não roubar nem um centavinho, acabou a história. Aí você fica livre. Se ocorrer alguma vez algum deslize, não vai chegar a 30 reais, porque você já está prevenido. Está claro? Então, depois, quando há plena advertência no pecado? Pergunta de número 700. Há plena advertência no pecado quando se conhece perfeitamente que se faz um mal grave. Daí por quê? Pecados cometidos no sono, normalmente não são graves. Na sonolência, num estado de excitação muito grande, que a pessoa perde a cabeça, em geral, não chega a ser grave. A não ser que ela tenha preparado isso antes. É o caso daquele sujeito que toma cachaça, e certa vez um sujeito cachaceiro falou com um irmão dele, dizendo, olha, quando a gente toma cachaça, você tomou a cachaça, entrou numa briga, fez isso, fez aquilo. Eu estava na cachaça, não cometi pecado grave. No entanto, já vi falando até com o irmão, um cachaceiro, um sujeito que fazia. Então, não, quando a gente toma, a gente já quer fazer aquilo. A gente toma para ter a força, isso para fazer aquilo. Então, no caso, é pecado mortal. Aí é pecado mortal. Até na lei, por exemplo, alguém que, um drogado cometeu um crime. Eu estava na droga, não tive culpa não. Não. Se ele tomou, ele já sabia que ele podia ter aqueles efeitos. Em geral, quem toma, já toma para fazer aquilo. Ele já está com a raiva querendo fazer. Mas ele não tem a coragem ainda, então ele toma aquilo para se estimular. Então é pecado mortal. Então, está claro isso? Agora, alguém que está no sono, teve um sonho lá estranho, isso, aquilo, aquilo outro, ele não previu aquilo. Então não é pecado mortal. Está claro isso? Sim. Eu fui assaltado uma vez, 3 meses depois o assaltante me procurou, eu estava muito drogado, e o senhor não me pediu perdão porque no dia eu estava drogado, estava com demônio, mas quem mandou te assaltar foi o vizinho. Não. Depois ele me mata, né? Se eu fosse por dentro de paciência, você sempre tem o feio. Pois é, ele se... Jogar dinheiro para mim, não dá para o assaltante. Exatamente. Eles se valem disso, se valem dessa gente assim. Se valem dessa gente assim, e essa gente drogada sempre foi instrumento para... E daí por que se espalha tanta droga aí? Porque se emparelhar com Instrumento. Ele se enche de vício e se torna um instrumento para... Você quer fazer aquilo, fazer aquilo, manda o sujeito, ele faz. Né? Então, quando há no pecado consentimento perfeito da vontade, o terceiro elemento. Há no pecado o consentimento perfeito da vontade quando se quer fazer deliberadamente uma coisa, embora se reconheça que é culpável. Notem bem. Há o consentimento quando antes, isso é importante, antes a razão adverte. Você vai fazer uma coisa, sei lá, teve qualquer impulso na hora, nem se deu conta, fez uma coisa errada. A razão não advertiu. Bom, não há gravidade aí. Daí porque os loucos, eles, em geral, coitados, não sabem o que fazem, não cometem pecado mortal. Se é uma doença
que a pessoa perde completamente a razão, ele não adverte na coisa. Mas quando a pessoa adverte, isso aí é errado. E ela continua, já houve o consentimento da vontade. Estão entendendo? Porque a razão deu o sinal, é errado, e você não continua. A vontade consentiu. Correto? Que diligência se deve usar no exame de consciência? No exame de consciência deve-se usar-se daquela diligência que se usaria em um negócio de grande importância. Quanto tempo se deve empregar no exame de consciência? Deve-se empregar no exame de consciência mais ou menos tempo conforme a necessidade, isto é, conforme o número e a qualidade dos pecados que sobrecarregam a consciência e conforme o tempo decorrido desde a última confissão bem feita. É claro que alguém que vai fazer uma confissão geral vai demorar mais do que outro que vai fazer a sua confissão habitual para confessar aqui no domingo, o tempo não vai ser tão grande. Porém, os que procuram com muita seriedade a vida espiritual, a exemplo, por exemplo, dos santos, Santo Inácio em particular, os santos jesuítas, eles eram muito aquela coisa, né, da espiritualidade deles, tudo organizado, então eles diziam, olha, exame de consciência, 15 minutos. Assim eles diziam. Como está vendo aqui no catecismo, não é um dogma, não é uma coisa absoluta. Pode ser menos. Mas eles, quero apenas mostrar que quando a pessoa, aqueles que faziam um exame, coisa bem séria, porque a característica justamente sobretudo dos jesuítas, hoje está o oposto, né? Mas os jesuítas era essa seriedade, era um negócio militar. Era um negócio militar. E os efeitos a gente viu, né? Mas eles tinham isso. Então era 15 minutos de exame de consciência, meu caro. 15 minutos que eles faziam. Também os religiosos em geral, quando eles rezam o ofício de completas depois da último ofício do dia, né? Se faz todo dia isso, né? Então, depois, primeiro se faz o Bedomina Benedicere, se faz aquela leitura de São Pedro. Fratre, sobre estote, et vigilate, que adversário versa, sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o demônio, faz aquela leitura. E depois se faz o exame de consciência. Ou então se reza um Pai Nosso baixinho. Mas, por exemplo, em geral nas comunidades, a gente faz o exame de consciência. É muito comum, exame de consciência. Aqui mesmo também se faz. Então se faz o exame de consciência. A comunidade toda religiosa, lá em silêncio, faz o exame de sua consciência durante todo o dia. E depois se diz o confítel. Isso é, sem exceção, no ofício de completas. Vocês podem ver, por exemplo, nas cerimônias da Semana Santa, né? Depois tem completas, né? Os religiosos rezam, e aí você vê, exame de consciência. Fica todo mundo sentado, parado, examinando a consciência. Para depois começar o ofício. Já é o começo do ofício. Então, isso faz parte até do ofício da liturgia da igreja, né? Da oração pública da igreja. O exame de consciência pode ser inserido ali e muitas vezes é inserido. Bem, como se pode facilitar o exame para a confissão? Facilita-se o exame para a confissão fazendo todas as noites o exame de consciência sobre as ações do dia. Existe o exame de consciência para a confissão e o exame de consciência para o diário. Quem não faz o exame diário não vai fazer bem o exame para a confissão. Na hora não vai lembrar isso, aquilo, aquilo outro. Se ele faz diariamente, mesmo não precisa ser 15 minutos, é bom 15 minutos, mas se não puder, pode fazer 5 minutos, até menos, depende de como tiver a pessoa. Não é, como diz aqui, depende do estado que tiver a pessoa, né? Então, é bom que ele faça o exame. Ele fazendo o exame, quando ele fizer o exame para a confissão, vai ser bem mais fácil. Será bem mais fácil. E ele deve, para o exame para a confissão, anotar aconselho. Não está aqui no catecismo, mas experiência mostra. Ele vem, ele está preparado, fica nervoso, pronto, não confessa direito. Negócio desse. Quando ele tem um papel, mesmo que seja só um memorando, não precisa ser escrever tudo, depois ele lembra. Impaciência. Impaciência, com fulano, aí lembra. Com fulano, com cicrano, isso. Gula, dia tal almoço que você se excedeu, coloca ali só, lembra mais fácil. Lembra muito mais fácil. Passamos agora ao segundo ponto, que
é ainda mais importante. É o mais importante dessas condições para uma boa confissão. É a dor ou arrependimento ou contrição dos pecados. Que é a dor dos pecados? É um desgosto, consiste no desgosto e numa detestação sincera da ofensa feita a Deus. De quantas espécies é a dor? A dor é de duas espécies: dor perfeita ou dor imperfeita. A dor perfeita se chama contrição perfeita. A dor imperfeita se chama também atrição. Então, gravar isso bem. Espécies de contrição ou de dor. Dor é a mesma coisa de contrição e de arrependimento. Existe a perfeita e a imperfeita. Como já dissemos antes, a dor perfeita, chamada contrição, perdoa o pecado na hora, se a pessoa tem. É difícil a pessoa saber se ela teve ou não teve. Fazer contrição não é só pegar o ato de contrição e ler, pronto, estou com o ato de contrição, vai atrás. Não é isso não. O ato de contrição, que você deve dizer muitas vezes, serve para estimular em você o ato de contrição que você deve, da sua alma, emitir. Mas se você vai ou não emitir, aí isso aí é outra coisa, nem sempre a gente sabe. A gente não sabe em geral. Daí porque a gente tem que confessar. Porque a contrição sem a contrição sozinha perdoa. Mas a pessoa deve confessar. Porque ela não sabe se ela tem a contrição. Já a atrição, ela pode ter atrição a vida toda dela. Não perdoa nada, meu amigo. Se ela morrer assim, vai para o inferno com a atrição dela. Mas se ela com a atrição se confessar, ela recebe o perdão. Eu não entendi. A atrição, como eu já expliquei, é a dor imperfeita, não é? Contrição imperfeita. Se uma pessoa tem uma contrição, e vamos explicar aqui. Quando a pessoa tem uma contrição imperfeita, a pessoa, se ela não se confessar, o pecado não é perdoável. Mas se ela confessar, o pecado é perdoável. Na contrição perfeita, se ela não puder se confessar, o pecado dela está perdoado. Ela morre e vai para o céu. Pelo menos não vai para o inferno. Vai passar pelo purgatório e depois vai para o céu. Mas, se ela... mas ela deve, tendo condições, se confessar. Porque ela não sabe se ela tem a contrição. Correto? Essa é a diferença, e uma diferença enorme. Não é uma sutileza, não. Então, o que vai se explicar em particular, que é a dor perfeita ou contrição. A dor perfeita, vamos explicar agora a contrição perfeita. É o desgosto de ter ofendido a Deus. Por quê? É o motivo. Porque Deus é infinitamente bom e digno, por si mesmo, de ser amado sobre todas as coisas. Por que se chama perfeita a dor de contrição? Pelo seguinte, por duas razões. Primeiro, porque se refere exclusivamente à bondade de Deus, e não ao nosso proveito ou prejuízo. Primeira coisa. Segundo, porque nos faz alcançar imediatamente o perdão dos pecados, ficando-nos, porém, a obrigação de nos confessar. Então, pergunta de número 709. Então, por que a dor? Então, a dor perfeita alcança-nos o perdão dos pecados, independentemente da confissão? Não. Não nos alcança independentemente, porque sempre inclui a vontade de confessar. Alguém que tem contrição tem a vontade de se confessar. Apenas não pôde na hora ou isso ou aquilo. Mas ele se arrependeu porque ele ofendeu a Deus. Que é a dor imperfeita? A atrição. É aquela pela qual nos arrependemos de ter ofendido a Deus como nosso supremo juiz, isto é, por temor dos castigos que merecemos e nos esperam nesta ou na outra vida, ou pela própria fealdade do pecado. Alguém, por exemplo, que cai num pecado bem feio. Alguém que cai, em geral, os que mais causam vergonha, como os pecados contra o sexto mandamento. Alguém que cai num pecado desse.
E a pessoa se dá conta, que coisa horrível, como é que eu caio num negócio desse? Não quero mais fazer isso. E não faz mais isso. Mas se ele não se confessar, ele vai para o inferno. Ele detestou o pecado. Importante ver isso. Não basta ser a detestação subjetiva da pessoa. A pessoa detestou o pecado. Há pessoas que detestam o pecado, mas que não estão perdoadas por aquele pecado. Porque a detestação deles, o motivo é porque mexeu neles. Pessoas orgulhosas, por exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que cai no pecado contra a castidade e que sempre prezou muito a fama dela, tal. E cai no pecado daquele que, se souberem, que coisa horrível. Que coisa, eu nunca mais faço isso. E nunca mais faz. Mas se ele não se confessar, ele vai para o inferno. O que ele tem é uma dor de atrição. Ou seja, ele está arrependido por causa da fealdade do pecado. Pela própria fealdade do pecado. Ele pode não estar nem olhando aí para Deus, isso, aquilo, outro, mas ele não faz mais aquilo. Ou então ele até olha para Deus. Atenção. Ele olha para Deus. Mas ele olha assim como? Rapaz, caí nisso aí, se eu morrer eu vou para o inferno. Deus vai me julgar e vai me mandar para o inferno. Isso é pecado mortal. Eu sei que eu li o catecismo, eu vi o padre dizendo isso é pecado mortal. Eu não faço mais isso não. E não faz mais. Mas se ele não se confessar, ele vai para o inferno. Porque ele está aí detestando o pecado. Deus entra aí, é verdade, mas como supremo juiz. Não como alguém que que é digno de ser amado sobre todas as coisas. Mas como um supremo juiz. Eu mexi com ele, não quero mais me meter nisso. Então, se essa pessoa vai e se confessa, ela recebe o perdão. Mas se ela não se confessa, não recebe o perdão. E aí está a dificuldade, porque nós somos tão miseráveis, tão centrados em nós mesmos, tão cientes da nossa excelência, que muitas vezes que a gente tende normalmente para a atrição e não para a contrição. Estão compreendendo? Isso é sério. Então a contrição se torna uma coisa muito difícil. Contrição só para uma pessoa que habitualmente vive uma união com Deus. Se ele cair num pecado, se ocorrer, a contrição vem imediatamente. E já houve casos de pessoas que se santificaram a partir de um pecado. Vejam bem, não é que foi o pecado a causa, mas que nosso Senhor permitiu aquilo porque eles não estavam lá muito bem. Quando caiu no pecado, meu Deus, veio uma contrição daquelas e aí eles subiram por causa do arrependimento. Deus pode permitir isso. Não foi pecado causa de nada, é claro, mas Deus permitiu e isso pode influenciar porque a pessoa já tinha uma certa união com Deus e a contrição levou ele a ir mais além. Certo? Mas normalmente para nós, miseráveis pecadores, sobretudo muito orgulhosos, muito centrados em nós mesmos, esse mundo de hoje, que é um mundo subjetivista, que até para as coisas naturais, você vai numa universidade e vê o sujeito diz que isso é um coqueiro aí, porque eu penso que é um coqueiro. Quando se chega a um nível de loucura desse aí, não devia estar na universidade, devia estar no Juliano Moreira, no entanto está na universidade. Ele não enlouqueceu, mas ele está já agindo como louco, de certo modo. Então como é que a pessoa dessa vai ter contrição? Nunca. Nunca. Ele vai ficar sempre com aquela ideia, aquela coisa que ele fez errada lá, não, realmente para a minha personalidade aquilo não convém, porque não sei o que, ele só enxerga em torno de si próprio. E ele pode se achar um santo na cabeça dele, porque ele só vive em torno de si próprio. Você pensa que essas maquininhas aí, sobretudo você dá para menino, não vai influenciar? Tem pouco tempo, eu estava lá no trem, lá na França, até uma senhora, gentil, me ofereceu o lugar, que eu não encontrei lugar, né? Aí disse, não precisa namorar dele. Ela sentou lá com a família dela, o esposo dela e dois filhinhos bonitinhos ali, um casal. Mas coitadinhos, a janela enorme do TGV, as paisagens bonitas lá da França, mas eles estavam com um tabletzinho na frente. Mas olha, eu olhei algumas vezes, viu? Mas eu não vi uma vez aquele casal de crianças olhar para a janela. Era só naquilo. A viagem toda. Você acha que essas crianças vão ficar normais quando crescer? Eu tenho minhas dúvidas.
Desde pequeno, porque elas não vão distinguir entre a realidade exterior e a realidade virtual que está naqueles bichinhos lá. A gente que compra um negócio desse que serve pra gente, a gente já tem noção disso. A gente vai distinguir. Mas quem não tem noção, desde pequeno, nasce naquilo. Aquela coisa, já estão. Daqui a pouco vai começar a descer as bochechas, né? Que eu percebo, né? Vai ficar tudo boboca já, com aquele negócio de. Desde pequeno, não olharam uma vez para a janela. A realidade de fora, as coisas reais, só naquilo ali. Então, um desses aí depois vai para a universidade, uma filosofia dessa aí, que o coqueiro existe só porque ele pensa que é coqueiro, pronto, acabou. Como é que vai ter contrição? Então, nós mesmos, embora não cheguemos a esse ponto, somos influenciados. Então, torna-se mais difícil para nós fazer atos de contrição. Fazer atos de contrição. Então, que condições... Agora, nós vamos entrar em outro ponto, não confundam. Que condições deve ter a dor para ser boa? Porque tem isso. A dor, contrição, pode ser perfeita ou imperfeita. Mas ela pode ser também uma dor, uma contrição falsa, má. Se ela não é boa, ela não é nem perfeita nem imperfeita. Está claro? Então nós veremos agora quais são as condições da dor ou da contrição. Primeiro a gente viu as espécies de contrição, agora a gente vai ver as condições da contrição. É diferente, não confundam. Então, as espécies são perfeita e imperfeita. As condições são, ela deve ser interna, sobrenatural, suma e universal. E nós veremos agora em particular cada uma destas condições. Pergunta de número 713. O que quer dizer a dor deve ser interna? Quer dizer que deve estar no coração e na vontade, não só nas palavras. Alguém que diz, eu me arrependo de ter feito isso, eu fiz tal pecado. No outro dia faz a mesma coisa. Ué, tem dor mesmo daquilo? É só na palavra, não está dentro. Então, a primeira coisa é essa, tem que estar dentro, não é só da boca para fora. Quando a pessoa vai confessar, ela tem que examinar isso. Não é só ver isso aqui, não está de acordo com a lei de Deus, então eu vou lá e digo, falo. Mas eu vi que eu não quero mais fazer isso, eu estou arrependido, isso me incomoda de alguma maneira. Não incomoda nada e depois você vai fazer a mesma coisa. Chega lá, como que vai lavar a mão? Está com a mão suja, lava, depois vai trabalhar, suja de novo. Não, essa dor não é verdadeira. Primeira condição é essa. Segunda, agora é a explicação. Por que a dor deve ser interna? A dor deve ser interna porque a vontade que se afastou de Deus com o pecado deve voltar para Deus detestando o pecado cometido. Pecado, tenham bem isso em mente. O pecado está no voluntário. O pecado está na vontade. Ela fica sobretudo ali, na vontade. Claro que entra a condição subjetiva, porque justamente como a gente viu as três condições, a última é o consentimento da vontade. Primeiro é a coisa externa, aquele ato mau. Depois a pessoa adverte, esse ato é mau. Você tem R$200 e você diz, olha, dá para roubar isso aí, tá meio à toa aí, você sabe que é de fulano, mas está meio à toa ali. Aí você está ali a matéria grave, você pegar R$200, pecado grave. Aí primeiro a inteligência e os sentidos advertem, isso aí é pecado. Roubar R$200, você sabe que é de fulano, não é seu, é pecado. Pá. Por último, vem a vontade. Ou ela rejeita, não posso fazer isso, e não é pecado. Ou ela aceita e vai lá e pega os R$200. Então a última coisa é o voluntário, é a vontade. Então o pecado está listo. O que consumou foi a vontade. Está tudo na alma, né? Hã? A inteligência está tudo na alma. Sim, está tudo na alma, mas é essa faculdade que consuma. Então, para você saber se foi pecado, você tem que examinar sobretudo a vontade, se a vontade consentiu ali. As outras coisas também, matéria grave, mas é a vontade que dá que consente, é o que dá o complemento e que é aí que você discerne mais facilmente o pecado. Então, daí porque quando você vai confessar e quando você vai ter a dor dos pecados, ela tem que ser interna, porque tem que ser na vontade. Na vontade, nós veremos, não é tanto na sensibilidade, mas é na vontade. A vontade tem que, não, eu não vou mais fazer isso. Isso está errado, não faço mais isso. Detesto isso que eu fiz. Não, tem que estar aí, por dentro, e não só nas palavras. O que quer dizer a dor deve ser sobrenatural?
Quer dizer que deve ser excitada em nós pela graça do Senhor. E a devemos conceber levados por motivos que procedem da fé. Por que a dor deve ser sobrenatural? Deve ser sobrenatural porque é sobrenatural o fim a que se dirige, isto é, o perdão de Deus, a aquisição da graça santificante e o direito à glória eterna. Tudo isso aí é sobrenatural. A graça de Deus, direito à glória eterna, o perdão de Deus, tudo isso é Deus. É algo sobrenatural, diz respeito à nossa vida sobrenatural. Então, esses motivos têm que estar no nosso arrependimento. Se alguém se arrepende, por exemplo, hoje é mais difícil, mas antes, uma mulher, uma moça que lá entrava errado, fazia uma coisa errada e, como dizia o povo, né? Perdi a virgindade, estava perdida, né? Eu ainda peguei isso aí. Quando era pequena, se dizia isso, a moça que, né, andava mal, dizia que ela estava perdida. Então, ela se arrepende profundamente daquilo. Profundamente, não faz mais aquilo. Mas por que ela se arrependeu? Porque todo mundo está vendo que era a fulana de tal, como diz, né? Que tinha aquelas, né? Apontar, não sei o quê, e todo mundo... aquela coisa. Então ela sente uma vergonha daquela e se arrepende, não quer mais fazer aquilo, fica uma vergonha daquela. Esse arrependimento não é verdadeiro. O que é que falta aqui? Sobrenatural. Mesmo que ela nunca mais caia em pecado contra a castidade. Mas o arrependimento dela não é verdadeiro. Nem perfeito é. Se ela se confessar com esse arrependimento, ela não recebe perdão. Mas é claro, você supõe que se ela vai para o padre, ela está com alguma coisa de sobrenatural. Certo? No entanto, ela tem que ter isso, os motivos vindos da fé. Ofendi a Deus. Deus é supremo juiz, vai me condenar. Entra aí algo de sobrenatural. Depois, essa aqui é tão importante que há uma pergunta uma pergunta que versa sobre justamente a diferença entre a dor sobrenatural e a natural. Quem se arrepende por ter ofendido a Deus, infinitamente bom e digno de ser amado, infinitamente bom e digno por si mesmo de ser amado, por ter perdido o paraíso merecido o inferno, ou então pela malícia intrínseca do pecado, tem dor sobrenatural, porque esses são motivos fornecidos pela fé. Quem, ao contrário, se arrependesse só pela desonra, como eu dei o motivo, né? Ou castigo que lhe vem dos homens. Alguém que roubou, diz, rapaz, se a polícia descobrir, eu vou apanhar até não poder mais, rapaz. Não. A dor dele não é sobrenatural, é um motivo natural. Ou por algum prejuízo puramente temporal, teria dor natural, porque se arrependeria por motivos humanos. Então é muito importante velar a ter esses motivos sobrenaturais. Normalmente quem se confessa tem esse motivo. Vai se confessar é por um motivo sobrenatural. A não ser naqueles tempos em que a confissão era uma questão até de status, né? Só era católico praticante. Bom, havia algo muito positivo nessas coisas, quer dizer, você fazer as coisas de modo que o Estado, etc., as pessoas pratiquem a religião, tal. Eu vi agora mesmo há pouco tempo foi a certidão de morte do Aleijadinho, né? Então estava ali que ele morreu tendo recebido os sacramentos da Igreja Católica, tudo, tal. A pessoa fazia questão de dizer, morri tendo recebido os sacramentos, tal, morri como católico, porque era a religião oficial. Não morri como um ímpio. Então, naquele tempo podia haver lugar para isso, pessoas que iam se confessar só porque ele está se confessando, é um católico que se confessa, ele está de acordo com a lei da igreja e tal, e não está nem aí. Hoje é mais difícil, porque isso é até motivo de chacota, a pessoa se confessar. Então, se a pessoa vai e se confessa, ela tem um motivo sobrenatural. Porque, terceira condição, porque a dor deve ser suma. A dor deve ser suma porque devemos considerar e odiar o pecado como o maior de todos os males, visto ser ofensa de Deus, sumo bem. Quer dizer, suma porque devemos considerar e odiar o pecado
E o pecado deve ser contido por nós como o maior de todos os males. Se alguém, por exemplo, se arrepende porque ele vai para o inferno, né? Então ele já está considerando o pecado como o pior dos males. E não como uma coisa menor. Porque se a gente coloca um motivo humano, automaticamente o pecado acaba sendo uma coisa, a dor acaba não sendo suma, é porque eu vou ter um prejuízo de tal coisa, então eu não devo fazer isso. Não. Deve ser considerado como o pior dos prejuízos, já que é ofensa a Deus. Para ter dor dos pecados, pergunta de número 719, é necessário chorar como às vezes se chora pelas desgraças dessa vida? Resposta, não. Não é necessário que materialmente se chore pela dor dos pecados, mas basta que no íntimo do coração se deplore mais o ter ofendido a Deus do que qualquer outra desgraça. Quer dizer, para que a dor seja, essa dor dos pecados e que seja suma, é que a pessoa, não é necessário que a pessoa chore, porque veja bem, a pessoa poderia pensar, mas se alguém, por exemplo, perdesse a sua casa, pegasse fogo, perdeu a sua casa, com todos os seus haveres, documentos, dinheiro, tudo, ela cai no choro, né? Muitas pessoas, porque é uma perda muito grande. Então, se ele comete um pecado mortal, ele não cai no choro. É verdade, tem isso. A pessoa está mal disposta. Ela devia chorar por um pecado, sentir mais dor por um pecado mortal do que perder a casa, por maior que seja, né? o prejuízo material que ela tivesse. Mas existe também as disposições da sensibilidade. A pessoa já está... Basta para ela ter a dor que ela realmente deplore. A cabeça dela percebe, isso aí é contra a lei de Deus, eu vou para o inferno, não quero mais fazer isso. Isso é o pior dos pecados, não quero saber. E a vontade decide a não cometer mais aquele pecado. É o suficiente. É o suficiente. Porque também tem gente que é muito dado a sentimentalismo e confunde o sentimentalismo com a resolução de não cair mais no pecado. Tem gente que vai se confessar e chora, não sei o quê. É pouco tempo depois cair no pecado de novo. Bom, quer dizer, o sensível está muito tomando conta da pessoa. Ele tem que estar atento a isso. O que decide, justamente, é que ele não cai mais no pecado. Se ele não cai mais no pecado, ele sabe que ele ofendeu a Deus, não quer mais ofender, pronto. É o suficiente para ver que ele realmente está querendo mudar. E que, portanto, as confissões dele são válidas. Que quer dizer que a dor deve ser universal. A quarta condição, universal. Quer dizer que se deve estender a todos os pecados mortais. Por que a dor deve se estender a todos os pecados mortais? Porque quem não se arrepende, ainda que seja de um só pecado mortal, continua sendo inimigo de Deus. Quer dizer, alguém que... veja bem, ele se arrependeu, não quero mais cometer nenhum pecado mortal, detesto todos os meus pecados mortais. Pronto, isso basta. Se ele lembra dos pecados, ele deve dizer, tal pecado, tal. Se ele esquecer de algum, isso não invalida a confissão, porque a dor que ele teve abrange também esse pecado, que ele esqueceu, mas que estava virtualmente lá dentro, porque ele se arrependeu de todos os pecados mortais dele. Agora, se ele se arrepende dos pecados que ele cometeu contra a castidade, de avareza, isso, daquilo, mas aquele ódio que eu tenho que fulano fez contra mim, isso às vezes ocorre, não? Esse pecado de ódio, por exemplo, ódio não é brincadeira não. Você guarda aquilo ali, rancor, aquilo ali eu não me arrependo não, quando eu puder eu me vingo. Só aquele ali validou tudo. A dor não é universal. Tem que ser de todos os pecados mortais. Se aquele ódio é mortal do sujeito, ele quer matar o sujeito, então, ele tem que se arrepender daquilo. E é claro, tirar aquele projeto da cabeça dele, né? É claro. Se ele mantém aquilo, invalidou tudo. Não adianta confessar. Não adianta. Pecados também de heresia. Só renegou tal, mas aquela ele não renega aquele pecado. Uma só. Não adianta, invalidou tudo. Depois, que devemos fazer para ter dor de nossos pecados? Para ter dor de nossos pecados, nós devemos pedi-la
de todo o coração a Deus. A primeira coisa é justamente pedir a Deus, espírito de contrição. A primeira coisa é essa. E excitá-la em nós com a consideração do grande mal que fizemos pecando. E aí, como é que eu faço para me excitar a detestar os pecados? Então, o catecismo aqui dá algumas indicações. Primeiro, você deve considerar o rigor da infinita justiça de Deus e a deformidade do pecado que enfeiou a minha alma e me tornou merecedor das penas eternas do inferno. Segundo, que perdi a graça, a amizade e a qualidade de filho de Deus e a herança do paraíso. Terceiro, que ofendi o meu Redentor que morreu por mim e que os meus pecados foram a causa da sua morte. Quarto, que desprezei o meu Criador, meu Deus, que lhe voltei as costas a ele, meu sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas e servido fielmente. Como vocês veem, esses 4 motivos, eles são sobrenaturais. É preciso colocar em nós cada vez mais motivos sobrenaturais. Não ficar no natural. Alguém que caiu no pecado contra a castidade e a partir daí, teve um filho e a partir daí todas as complicações da vida dele, ele se arrepende. Não é por aí que você tem que ir. Pelo contrário, aceite com tranquilidade as complicações que vieram desse pecado. Mas você tem que colocar em primeiro lugar isso. Deus ofendido. Meu Redentor, meu Criador, etc. Isso é que você tem que continuamente considerar, meditar. Nessas coisas. Para que você tenha um arrependimento dos seus pecados. Você não vai ficar uma questão de cálculo humano. Cálculo humano. Os pagãos também. Dá um fora, se arrepende. Mas isso não serve para eles. Devemos ter grande empenho quando vamos nos confessar em ter verdadeira dor dos nossos pecados? Sim. Esta é a condição mais importante de todas. E se faltar a dor, a confissão não é válida. A contrição, a dor. Quer dizer, a primeira coisa para uma confissão ser válida é que a dor tem essas condições todas aí. Normalmente a pessoa tem. Você também ficar com escrúpulo. Normalmente quem vai se confessar tem essas condições. Mas quem está começando, e é bom às vezes a pessoa se examinar, não para ficar com escrúpulo, mas para, digamos assim, tornar isso mais claro, mais explícito. Né? Primeira coisa é essas 4 condições. Depois aí, a confissão já é válida. Ele vai procurar estimular cada vez mais a contrição perfeita. Sabendo que a contrição imperfeita, com a confissão, perdoa o pecado. Mas que, se ele tem contrição perfeita, o perdão é melhor, as graças são mais abundantes. E se perdoam até muitos pecados veniais também. Uma pessoa que tivesse uma contrição magnífica, enorme, com uma confissão, talvez ele saísse limpinho da confissão. Poderia sair. Com uma contrição muito poderosa. Mas a atrição é suficiente. Agora tem a questão final, que é importante a gente ver isso. Quem se confessa só de pecados veniais, deve ter dor de todos? Boa pergunta, né? Quem se confessa só de pecados veniais, deve ter dor de todos? Resposta. Para se confessar validamente, basta que se arrependa de algum deles. Mas, para alcançar o perdão de todos, é necessário que se arrependa de todos os que reconhecem ter cometido. Alguém, então, que vai confessar seus pecados veniais, não tem nenhum pecado mortal na alma. E ele confessa aquilo, não está, depois volta aos mesmos pecados. Aquele pecado venial não é perdoado. Só é perdoado se ele realmente se arrepender daquilo. Não quero mais cometer isso. Certo? Então, aquele que ele se arrepender é perdoado. O que ele não se arrepender não é perdoado, não. Quem se confessa só de pecados veniais e não está arrependido nem sequer de um só, faz uma boa confissão? Exatamente. Isso aí é um problema. Alguém que só tem pecado venial na alma, não tem nenhum pecado mortal, vai se confessar, volta com o pecado mortal de sacrilégio. Já pensou? É para refletir. Quem comete só pecados veniais, confessa só pecados veniais e não está arrependido nem sequer de um só, faz uma confissão nula. E a confissão, além disso, é sacrílega.
Se ele adverte que lhe falta dor, atenção, muita gente às vezes não dá conta, mas se ele adverte, ele está cometendo pecado, é lógico. Então, o que convém para tornar mais segura a confissão só de pecados veniais? Então, é prudente acusar, ou você procura realmente ter dor desses pecados, ou então você procura acusar com verdadeira dor também algum pecado mais grave da vida passada, ainda que já confessado outras vezes. Aí você fica seguro que houve realmente uma dor, pelo menos, houve algo de dor aí nessa confissão. É bom fazer com frequência o ato de contrição? É coisa muito boa e muito útil fazer com frequência o ato de contrição, principalmente antes de se deitar e quando se tem certeza ou se duvida de ter caído em pecado mortal, para recuperar mais depressa a graça de Deus. É útil, sobretudo, para alcançar mais facilmente de Deus a graça de fazer semelhante ato na ocasião de maior necessidade, isto é, em perigo de morte. Claro, alguém que faz o ato de contrição todos os dias, se ele faz seriamente, ele dispõe a alma dele para fazer um ato de contrição se por acaso ele precisar. E na hora da morte, claro, que é onde a gente vai mais precisar desse ato de contrição. Por isso, todos devem saber de cor o ato de contrição e procurar fazer percebendo. Alguém poderia, por exemplo, fazer uma meditação. Você sabe que eu aconselho aqui, e cito Santa Teresa, que dizia que quem se confessa 15 minutos, quem medita 15 minutos diariamente, não vai para o inferno. Santa Teresa de Ávila dizia isso. Então, vocês poderiam, é um bom motivo, confessar, meditar algumas vezes no ato de contrição, percebendo bem o significado de cada termo, de cada frase. Fazer como um passarinho. Como é que o passarinho bebe água? Ele vai, depois ele levanta. Não é assim? Então, assim, o que medita é como um passarinho, um pouco. Ele vai ler aquilo, sorver aquilo, depois ele vai olhar para o céu. Ele vai considerar aquilo a luz de Deus. Então, alguém que faça isso, por exemplo, com o ato de contrição, é algo muito útil. O conflito pode ficar... Sim, o conflito, ato de contrição, conflito, porque ele vai meditar naquilo. E então ele vai adquirir, com a graça de Deus, condições para justamente poder fazer verdadeiramente, emitir de sua alma esse ato de contrição. E com isso ele terá vantagens imensas de perdão dos seus pecados e de salvação de suas almas.